Então, a gente vai falar aqui sobre um projeto, né, de algumas plantas de um espaço onde estão um pouco incompletas. Então, vamos olhar aqui esse projeto. Essa planta fala de pontos elétricos, planta de pontos elétricos, e aí marca as plantas de pontos elétricos. Só que não coloca a cota de implantação desses pontos. Então, não adianta você botar pontos elétricos e não colocar onde é que você, né, tem que locar ele, tá? Então, tem que ter uma legenda, certo? Mas também tem que ter as cotas de implantação desses pontos, tá? E essa planta de pontos elétricos, ela é sempre em cima de uma planta baixa. Então, tem que ter as informações da planta baixa. Como é o nome desse espaço, qual a área, né, o nível também, enfim, as informações que uma planta baixa tem que ter, tá? Então, isso é importante sempre colocar nas plantas de pontos elétricos. Quando a gente chega numa planta de cadastro, alguns cuidados têm que ser tomados. Por exemplo, quando você tem um ângulo que seja diferente de 90 graus, você tem que colocar a cota dele ali, tá? Então tem que sinalizar aquele ângulo como um ângulo diferente de 90 graus, né? Então faltou a cota do ângulo. Quando ele é 90 graus, a gente não coloca, tá? Mas ele diferente de 90 graus, a gente vai colocar. Outra coisa, a gente usa a unidade de medida em metro, então se é 1,50 m é 1,50, tá? Não é 150, senão a gente está transformando isso em centímetro, tá? E as cotas, as medidas, todas têm que estar na mesma unidade de medida. Então, se você está colocando tudo em metro, que é o normal para a gente colocar numa planta, né? É o que é convencionado que a gente coloque em metro. Então, 97 centímetros vai ser 0,97 centímetros, tá? E 1,50 m é 1,50, não é 150, porque senão você está misturando. Em algumas cotas você bota 4,27, no outro bota 150. 150 é o quê? Metros? Porque é 4,27 metros, aí fica 150 metros? Não é, você está querendo dizer 1,50, tá? Então, isso tem que ter cuidado e você usar a mesma regra de unidade de medida para todo o projeto, não só a planta, mas todo o projeto, ele tem que ter a mesma regra de unidade de medida e sempre com 2 casas decimais após a vírgula, tá? Então isso tem que ter atenção. Aí a gente tem uma terceira planta, que seria uma planta de layout. Essa planta de layout, nesse caso aqui, está bem completa, né? Ela está mostrando o desenho bom do que é as coisas. Tá faltando uma especificação um pouquinho melhor para os armários, para a mesinha de centro. Vale a pena colocar uma tabelinha com um código que você explique melhor o que é aqueles mobiliários. Lembra que a planta de layout ela é para você poder comprar, né, e especificar aqueles mobiliários. Então não tem especificação aqui. Nesse caso dessa planta a gente não tem especificação, né? Então a gente precisaria colocar uma tabelinha aqui de especificação. Então aqui 90 por 40, o que é isso, né? É uma mesinha de cabeceira, como é que ela é? Isso aqui parece um armário, mas não tem escrito o que é, só tem uma medida que a gente está deduzindo porque está junto da cama, que é uma mesinha de cabeceira. Então, ok, tem que colocar os distanciamentos para mostrar que o layout funciona, que o espaço funciona, ótimo, mas também tem que botar que elemento é esse de mobiliário que você está especificando, tá? Isso aqui é o quê? 100 por 40, que não deveria ser 100, deveria ser 1,00, 1 metro por 0,40, né? E aí escrito, planta, de onde é isso? Isso é um quarto? Parece que é um quarto porque tem uma cama, mas não está hora nenhuma escrito isso. Além disso, o número do desenho e dizendo o que ele é, né? Número, escala, tudo direitinho o que ele é. No caso, você tem que usar a planta, o conjunto de pranchas, né? Esse projeto apresenta 3 plantas, então você vê que a numeração não é 1 de 1, tá? Deveria ser 1 de 3, 2 de 3 e
3 de 3 a numeração aqui, tá? Nunca é 1 de 1, porque isso é um conjunto de plantas, tá? Então 1 de 1 você está dizendo que só tem aquela planta daquela planta, não tem mais nenhuma. Então essa numeração das pranchas precisa ter atenção que o segundo número depois do hífen, do traço aí, ele quer dizer o número total de plantas que compõem esse projeto, tá? Então, aqui deveria ser a terceira e última, deveria ser 3 de 3, tá? Então, isso tem que ficar atento também, porque essa informação é necessária para o entendimento do projeto. O desenho tá bom, a espessura de linha das cotas está boa também, a parede está mais destacada, a janela está faltando um pouco mais de definição, que tipo de janela é essa, de abrir, de fechar, tem que ter um desenho melhor para representar isso, tá? Isso que me parece que é uma janela, né? Aqui também já tem outra, que a gente não sabe se ela é de abrir, se ela é de correr. Então, melhorar essa simbologia gráfica das duas janelas, né? E, principalmente, como é uma planta de layout, detalhar aí o que são essas peças que estão aí compondo esse layout, tá? Então, enfim, no geral, o carimbo também num formato legal, tá bom, mas está faltando informação. Então, um desenho bom, traço legal, mas está incompleto. E aí não transmite a mensagem que deveria transmitir em cada planta. Então, aqui não transmite o que é cada mobiliário, né? Não transmite a mensagem que é uma planta de layout tem que transmitir. Aqui não transmite tudo, não diz nem que espaço é esse, o que é esse espaço, né? Que é um quarto, que é uma sala, o que é, né? Falta nível, falta algumas coisas, né? Como planta baixa, vamos dizer assim, como planta de cadastro, falta também o ângulo, como eu falei, né? Diferente de 90. E aqui, essa planta que é uma planta de pontos elétricos, que também ela fica devendo aí a locação desses pontos, tá? E, óbvio, as informações completas de numeração de desenho, de nome desse espaço, né, nível, enfim, o ângulo, tudo que deveria ter na planta baixa, que deveria estar aqui também na planta de pontos elétricos, tá? E faltou também o ponto de luz, né? Só falou de tomada, interruptor, mas e cadê o ponto de luz? Estamos falando de ponto elétrico, vamos falar também do ponto de luz, né? Nesse caso, tá bom? Então, é isso, fazer a planta de uma forma mais completa, para que ela comunique o que ela precisa comunicar para a pessoa que receber, né? Para o destinatário dessa planta e dessa informação, tá bom?